Olá! Vamos pensar um pouco. Todo aplicativo que a gente usa no dia a dia, cada linha de código por trás de um programa, tem um trabalho criativo gigante ali, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como a lei brasileira enxerga e protege tudo isso. É uma jornada por um lado do direito que, olha, molda e muito a inovação aqui no país. Então, a grande questão que fica no ar é essa. Depois de meses, às vezes anos de trabalho de uma pessoa desenvolvedora, como é que essa criação, que é o que a gente nem consegue tocar, ganha proteção da lei no Brasil? É exatamente essa a resposta que a gente vai encontrar hoje. Bom, tudo começa com esse conceito aqui, propriedade intelectual. Pensa nele como um grande guarda-chuva que protege as criações da nossa mente. O objetivo é bem direto, na verdade: garantir que quem cria possa colher os frutos do seu trabalho e, claro, incentivar que mais e mais inovações apareçam por aí. E aqui no Brasil, esse guarda-chuva se abre em dois lados principais. São dois sistemas com lógicas bem diferentes. De um lado, a gente tem a propriedade industrial. Do outro, os direitos autorais. Entender essa divisão é o primeiro e mais importante passo para a gente descobrir onde o software se encaixa nessa história toda. E olha só como a diferença é clara. A propriedade industrial ela está focada no que é útil para a indústria, para o comércio, sabe? Patentes de invenções, marcas que a gente conhece. Já os direitos autorais têm outra pegada. A proteção aqui é sobre a forma como uma ideia é expressa. É a tal criação do espírito, como um livro, uma música, ou como a gente já vai ver, um software. Certo, vamos dar um zoom primeiro na propriedade industrial. O que exatamente essa lei protege? E mais importante, o que ela deixa de fora? Basicamente, ela cobre quatro coisas. Invenções, que são aquelas soluções novinhas em folha para problemas técnicos. Modelos de utilidade, que são tipo umas pequenas invenções, melhorias em coisas que já existem. Desenhos industriais, que cuidam da aparência de um produto. E as marcas, que servem para a gente identificar de onde vem um produto ou serviço. Para ficar bem concreto, pensa no design de um celular. Aquela forma única, o jeito que os botões e a câmera são dispostos. Isso tudo é a tal forma plástica ornamental de um produto. É um exemplo perfeito de desenho industrial. A proteção serve justamente para que uma empresa tenha uma identidade visual só dela nos seus produtos. Mas o pulo do gato está aqui, no que a lei explicitamente exclui. A lei de propriedade industrial fala com todas as letras: ideias abstratas, obras de arte e, presta atenção aqui, programas de computador em si não podem ser patenteados como invenção. Esse detalhe muda tudo, porque se o software não é protegido por aqui, então onde é que ele se encaixa? E a resposta para essa pergunta leva a gente direto para o nosso segundo sistema de proteção: os direitos autorais. Vamos ver como a lógica aqui funciona. A regra de ouro do direito autoral é essa. Ele não protege a ideia de, sei lá, criar um aplicativo de transporte. O que ele protege de verdade é o código-fonte específico, a interface, os textos, os ícones que fazem essa ideia virar realidade. É a proteção da forma, da expressão concreta daquela ideia. Faz sentido, né? E olha, não tem nem espaço para dúvida. A própria Lei de Direitos Autorais, lá no artigo 7º, tem uma lista de obras protegidas. E o que está no inciso 12? Os programas de computador. Ou seja, a lei coloca o software na mesma prateleira de um romance, um filme ou uma música. Beleza. Agora que a gente já sabe que o software é protegido por direitos autorais, vamos aos detalhes práticos. Como isso funciona no mundo real, segundo a lei específica para software? A melhor analogia, a melhor forma de pensar nisso é que o código-fonte é como se fosse um manuscrito de um livro. É a expressão escrita, literal, da criação da pessoa desenvolvedora. Então, a lei protege essa obra literária digital contra cópias e usos que não foram autorizados. E para ser ainda mais exato, a gente tem uma lei de software específica, que complementa a de direitos autorais. E ela define um programa de computador exatamente assim: a expressão de um conjunto organizado de instruções. A proteção legal cai exatamente sobre essa organização, sobre essa expressão escrita em código. Ok, vamos para a parte prática. Primeiro, quanto tempo dura essa proteção? 50 anos. Segundo, o que exatamente é protegido? O código-fonte. E terceiro, um ponto super importante, o registro no INPI. Ele é opcional. A proteção nasce com a criação do software, mas fazer o registro dá uma segurança jurídica muito maior, é uma prova de autoria bem mais forte. Isso tudo nos leva a uma das questões mais comuns e, vamos dizer, delicadas dessa área. Imagina a cena.
Uma pessoa é contratada por uma empresa para desenvolver software e cria um programa incrível. A pergunta que não quer calar é: de quem é essa criação? A lei, nesse ponto, é bem direta. Se o software foi feito durante o contrato de trabalho, como parte das funções da pessoa, ou usando o computador, o tempo e as informações da empresa, os direitos são do empregador. Ponto. Agora, se a pessoa criar algo totalmente por fora, no seu tempo livre, sem usar nenhum recurso da empresa, aí sim os direitos são dela. E tem até caso real para ilustrar isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou um caso de ex-funcionários que usaram arquivos e até o tempo de trabalho na antiga empresa para criar um software concorrente. A decisão da Justiça foi clara. Eles não eram os donos legítimos daquela criação. E isso ainda foi visto como concorrência desleal. E como esses direitos são negociados no mercado? Basicamente de duas formas. Existe o contrato de cessão, que é quando o criador vende e transfere de forma definitiva a propriedade do software, mas o mais comum é o contrato de licença de uso. É o que a gente faz quando instala um aplicativo. A gente ganha a permissão de usar, mas a propriedade continua sendo de quem criou. Tá legal, a gente passou por leis, artigos, casos, mas no fim do dia, por que essa estrutura jurídica toda é tão importante assim? Qual o impacto real disso? É porque sem essa proteção não existe segurança. As pessoas que desenvolvem não teriam tanto incentivo para criar, e quem investe não teria segurança para colocar dinheiro em novas tecnologias. Conhecer essas regras é o que faz o trabalho criativo ser valorizado e permite que o nosso ecossistema de tecnologia continue crescendo de um jeito justo e sustentável. Se essa nossa conversa sobre o encontro do direito com o mundo digital foi útil, saiba que tem muito mais para a gente explorar. Para continuar aprendendo, a dica é seguir o canal @Direito Simplificado lá no YouTube. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para o futuro. Hoje, a gente já tem inteligências artificiais que escrevem código. Se o direito autoral protege a criação do espírito, quem é o autor de um código que foi gerado por uma máquina? Fica aí a reflexão sobre como o direito vai ter que se adaptar a esse novo mundo. Obrigada pela companhia e até a próxima!